Amém? E aí, por conta de toda essa situação, alguns estão tendo o privilégio de conhecer a Suzana hoje. Vamos orar por eles, pelos pais, né? Da alegria de... Miguel, não corre. Você vai ajudar o tio a orar pela Suzana, pela irmãzinha? Ué, vamos orar por ela. Vamos, quiserem ficar de pé, estenderem as mãos. Nós sempre temos dito e repetido isso. A criança que nasce no nosso meio não é responsabilidade apenas dos pais. A responsabilidade é da igreja toda. A criação de filhos, na nossa sociedade moderna, isso foi sendo fracionado, e as famílias foram ficando pequenas, e no final sobrou pai e mãe, muitas vezes, para cuidar das crianças pequenas, mas não deve ser assim. As crianças precisam de uma comunidade, de uma coletividade, precisam de pessoas próximas, e a família de Deus, a igreja, precisa ser isso. Então, quando nós oramos por uma criança que é apresentada aqui, nós não apenas queremos abençoar a vida da Suzana, para que o Senhor cumpra na vida dela todo o propósito dele, não apenas orar pelos pais, para que tenham força e coragem, disposição e ânimo, para essa tarefa de longo prazo aí, de cuidar dos dois, mas também nós estamos nos comprometendo com eles, a cuidar do Miguel e da Suzana, de recebê-los. Jesus disse, né? Deixa vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós todos, como igreja, assumimos essa responsabilidade de cuidado. Não sei se os pais querem falar alguma coisa. Quer falar, Luiz? Só falar rapidinho que o ano passado foi um ano bem difícil para a gente, né? Em muitas situações, depois que a Suzana nasceu, e talvez muitos de vocês só tenham ouvido as partes difíceis, né? Cada hora era uma cirurgia lá em casa, né? Mas dizer que a Suzana foi um grande consolo de Deus assim na nossa vida, pela beleza dela, pela alegria, saber que Deus estava presente, né? Assim como cuida de uma criança, Deus também continuava cuidando da gente, e Deus continuava falando também com a gente, né? É isso. Amém. O Vitor e a Luísa realmente passaram bastante dificuldades nesse período, com acidentes, enfermidades e a gravidez. Foi um período de luta bastante intensa, mas graças a Deus tiveram aí todo o socorro, suprimento. Que eles também... Então vamos orar por eles, estender as mãos aqui. Rosinha, quer chegar aqui? Saulo, os avós também, mais próximos aqui. A tia está ocupada fazendo tia, sendo tia, tirando milhares de fotos. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecidos, Senhor, muito pela vida do Vitor, da Luísa, todo o fruto que o Senhor tem colhido na vida deles, de serviço na igreja, de serviço aos irmãos, e também, Senhor, pelo socorro do Senhor nesses dias difíceis que eles passaram, com dificuldades, com enfermidades, mas com essa bênção que foi o nascimento da Suzana. Queremos pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Suzana, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ela, e tenha misericórdia dela, que o Senhor se manifeste a ela, e cada dia da sua vida, ó Deus, ela possa te conhecer e te adorar, e te ter como seu Deus, desde pequenininha e todos os dias que ela viver nessa terra, Pai. Também abençoamos os seus pais, que o Senhor dê a eles sabedoria o tempo todo, ânimo, disposição para transmitir todo o cuidado, tudo aquilo que tem recebido do Senhor. Abençoa também a vida do Miguel, que ele também cresça em graça, em sabedoria, em conhecimento do Senhor, Pai. Bem, oramos pela família, pelos avós, pelos tios, tias, tio-avós, e peço, Senhor, nós todos, como igreja, possamos estar comprometidos também com a vida da Suzana, para direcioná-la, para acolhê-la, para estar presente na vida dela, em todos os momentos, em todas as situações. Muito obrigado, Senhor, porque realmente a nossa colheita tem sido abundante, e grandes coisas
o Senhor tem feito nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Depois vocês chegam em pé, vocês vão ver como ela é bonitinha. Ela é muito bonitinha. As crianças, então, podem ir para a atividade com Rafaela e Patrícia, não sei mais quem está ajudando. Não sei se tem mais algum anúncio aqui, eu acho que não. Então, queria chamar o Vitor. Vitor vai compartilhar conosco hoje. Tá bom, antes do Vitor. Pode. Tá. Antes do Vitor, só queria pedir ali o nosso irmão, o seu Félix. Pode ficar de pé, por favor, seu Félix. Vamos orar por ele. Pode ficar. Então vem aqui, por favor. Venha, Saulo. Vamos orar aqui pelo Félix. Ele passou várias dificuldades, enfermidades esses dias. Mas Saulo tem acompanhado ele aí também. Graças a Deus ele está aqui hoje. Firme no Senhor. Quer falar? Eu queria falar para vocês, eu fugi de casa, eu botei na cabeça que meus dois filhos iam matar-me, e eu dormi na rua 2 noites, e eu fui até ambulância para me levar para fazer os exames de urina, um exame de sangue, e eu peço perdão para Jesus por tudo que eu fiz na minha vida. Eu levei nome de cachaceiro no meio da rua. E teve uma pessoa que pediu para eu comprar um chip para ele do telefone. E ele trocou o chip do meu telefone e botou o datinho. E eu ligava para os irmãos da igreja e ninguém me atendia. E ele falou para eu que ia arrumar um lugar, um repouso para eu, lá na cidade ocidental. Eu ficar lá por um bocado de dia, né? Aí eu digo, tá bem. Quando foi no outro dia que ele chegou, eu disse, lá não tem não. Eu vou levar você para a Planaltina. Quando chegou lá, disse, eu quero que você me dê o seu dinheiro, que você está com ele aí. E primeiro eu quero que você compre um chip para eu, né? Aí eu comprei o chip e dei para ele, ele pegou, trocou meu chip e botou um datinho. E eu fiquei muito preocupado, e eu tenho uma câmera em casa que meu filho colocou somente para me vigiar. O canto que eu saí. O seu Félix está bem emocionado, mas eu queria resumir o seguinte. Ele teve uns problemas, umas questões de saúde, aí ele ficou um pouco confuso, saiu de casa e passou por umas questões assim na rua, uns 2 dias, né? Mas graças a Deus, assim, por fim, a gente estava orando, a igreja estava orando, e Deus resgatou ele, conseguiu, tirou de onde ele estava, né? Essa história que ele contou, realmente passou. Mas assim, hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, Senhor, o Senhor está bem melhor, está aqui com a gente. E vamos continuar orando por ele, porque ele precisa fazer uma cirurgia, né? Para que a gente consiga acertar tudo para o seu Félix. Tá bom, seu Félix? Já? Ô, Senhor, nós te pedimos pelo seu Félix, Senhor. Sabemos que essa vida é cheia de agruras, de problemas, de tribulações. Mas sabemos que Jesus Cristo, Senhor, venceu ali todas as dores, todos os sofrimentos e as nossas dores, o nosso sofrimento na cruz do Calvário, Pai. Queremos te pedir aqui, ó Pai, como igreja, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, que nós conhecemos o seu Félix e sabemos que o Senhor habita na vida dele ricamente, que essa tua riqueza, Senhor, possa produzir imensas maravilhas na vida dele daqui para frente, Pai. Abençoa ele, Senhor, conforta, segura, sustenta ele, Senhor, na tua graça. Nós te pedimos aqui, Pai, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, amém. Graças a Deus pela vida da igreja. Podemos
estar presentes também e atender os irmãos. Vitor, por favor. Vou orar aqui pelo Vitor, ele vai compartilhar conosco a palavra que o Senhor tem dado a ele. Alô? Agora sim. Minha voz agora está mais bonita, não? Não melhorou muito. Não estou falando aqui para eles regularem lá, mas só um minutinho. Pronto. Vamos orar, irmãos, pela vida do Vitor. Muito obrigado, a Deus, pela revelação do teu evangelho, do caminho do Vitor, que um dia ele conheceu o Senhor e o Senhor tem sido o alvo, a busca dele constante, tudo que o Senhor tem acrescentado à vida dele, à sua família. Nós queremos te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre ele, para que o teu Espírito Santo nos conduza a todos nesse momento que vamos ouvir a tua palavra, vamos meditar sobre ela, Deus. Nos livra, ó Deus, das tentações que nos cercam nessa hora em que nos dispomos a receber a tua palavra. Livra-nos, ó Deus, da tentação de nos aferrarmos aos nossos próprios ideias e conceitos. Livra-nos, ó Deus, de sermos apenas ouvintes e não praticantes da tua palavra. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos àquilo que o Senhor pretende nos trazer, Pai. Oramos, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, e espero poder compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões que eu estava fazendo nesses dias, né? Estamos em 2022, né? E cada dia que passa a gente vive um tempo cada vez mais difícil, né? E alguns acontecimentos que estão ocorrendo, acho que a gente precisa, como povo de Deus, refletir um pouco sobre o que está acontecendo e como que a gente pode enxergar algumas coisas do ponto de vista bíblico, né? Assim, se a gente olhar um pouco a história do século XX, assim, mais recente, ela é uma história muito convulsa, assim, cheia de instabilidades em todos os lugares. Tivemos 2 guerras mundiais, depois, ao final da Segunda Guerra Mundial, inicia-se um período de hostilidades não militares entre 2 grandes potências, e ambas baseadas assim num mecanismo de dissuasão, né? Um olhava para o outro e falava: se eu te atacar, provavelmente você vai me destruir e nós vamos nos destruir mutuamente, né? E então é melhor a gente não mexer com isso. E sempre uma disputa de poder muito grande, né? E no final do século XX, nas últimas décadas ali, uma dessas 2 potências ela se dissolve, ela deixa de existir, que é a União Soviética, e alguns pensadores na época, em particular um pensador norte-americano chamado Francis Fukuyama, um filósofo, ele diz que a humanidade teria alcançado o que ele chamava de fim da história. Ou seja, todos os processos históricos de alcance de um estágio de paz, e prosperidade e segurança estariam esgotados e a humanidade teria alcançado esse estágio final em que não há mais nada a, entre aspas, corrigir na economia, na política ou na sociedade. E aí a humanidade agora, doravante, só experimentaria prosperidade, paz e segurança. Havia esse otimismo muito grande no ar, e esse artigo, O Fim da História, que esse pensador escreveu, é de 1989. Eu tinha 4 anos na época, né? Ou seja, eu nasci num ambiente que estava imbuído desse otimismo, né? Eu lembro das minhas aulas de geografia lá, né? De história, a gente olhava para isso, nosso futuro doravante vai ser brilhante, né? A humanidade agora alcançou um estágio que está tudo certo. Bom, em 2022 a gente olha um pouco e acho que está um pouco equivocada, né? Essa previsão lá de 1989, né? A gente assiste, assim, hoje, ao ressurgimento de algumas questões que aparentemente estavam resolvidas. Exemplo, hoje em dia há no mundo uma ameaça de conflito nuclear, uma coisa que talvez remonta lá à década de 60, né, 70, né, que, né,
as diversas crises que ocorreram dessa natureza no planeta, e a gente assiste hoje isso de novo, em 2022. Uma coisa que, teoricamente, já estava equacionada e resolvida, a humanidade não iria mais mexer com isso. Uma guerras, né, não só uma, mas várias, que provocam um sofrimento muito grande, né? E a gente não precisa ir muito longe no noticiário para a gente perceber isso. E enfermidades que provocam milhões de mortes, né? Entre outros aspectos, né? E aí até hoje o próprio Francis Fukuyama, ele mesmo deu entrevistas assim que a pergunta era o que deu errado, né? O que deu errado? O que aconteceu de 1989 para cá para que todo esse otimismo que havia lá simplesmente deu errado, né? E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Assim, do ponto de vista bíblico, né? O mundo tem lá suas respostas para essa pergunta. Mas a gente, como cristão, assim, como discípulo, a gente tem que refletir e pensar o que aconteceu, né? E acho que um aspecto que me veio à mente é uma coisa básica. O caráter humano não mudou. A despeito de todos os aparentes avanços civilizatórios que ocorreram na humanidade ao longo do século XX, né? O caráter humano continua marcado pelo pecado. As atrocidades que a gente ouve falar lá nos livros de história, que ocorriam na antiguidade, né, até na Segunda Guerra Mundial, a gente assiste a uma repetição desse filme hoje por uma razão simples: o caráter humano continua marcado pelo pecado. E isso resulta na série de tragédias que se abatem sobre o nosso mundo. E aí, esse ponto o mundo não leva em conta, mas a gente tem que levar. E aí vem a segunda pergunta: se o caráter humano marcado pelo pecado não mudou, então qual é o caráter do discípulo, né? O caráter do discípulo é diferente? Ele foi modificado ou não? Quais são os parâmetros que baseiam aquilo que são os nossos valores, né? E qual deve ser o nosso caráter a ser manifestado, né? E tem vários comentaristas bíblicos, né, que
Stott, né? Ele pega autores clássicos que ele fala um pouco que o resto do Sermão do Monte ele funciona meio que como exemplos que Jesus dá sobre aplicações práticas dessas bem-aventuranças, né? Então, quem é humilde de espírito, quem é manso, quem chora, quem é misericordioso, manifesta aquelas atitudes que Jesus exemplifica no restante do sermão, né? Então, mais do que encarar o restante do sermão como uma lei, né? Ela, na realidade, é uma aplicação prática que Jesus quer indicar de cada uma das 8 bem-aventuranças, né? E aí, adentrando um pouquinho mais de detalhe, né, em cada uma delas, né? Vamos pensar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que eu fiquei buscando assim para tentar entender o que cada uma delas significa foi tentar achar exemplos na palavra, né? Outros exemplos, às vezes até fora do sermão, do que Jesus estava querendo indicar com cada uma dessas características, né? E a humildade de espírito, os textos, né, que eu pensei, o primeiro foi a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, 9 a 14, né? Eu não vou ler que o tempo está um pouco avançado, né? O segundo texto é o testemunho de Paulo, lá em Filipenses 3, né? Quando ele destaca uma série de qualidades pessoais que ele tinha, mas que ele considerava tudo aquilo como refúgio para ter a Jesus, para conhecer a Jesus, né? E a advertência de Jesus à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, né? A parábola começando pela parábola do fariseu e do publicano, Jesus ali indica uma distinção muito clara de atitude de coração que a gente tem que ter em relação a Deus. O fariseu, orgulhoso de coração, ele se dirige a Deus com altivez, cheio de justiça própria, olhando para o outro, para o publicano, com um olhar de juiz, olhando para o outro com um olhar de julgamento, né? E não enxerga que ele mesmo tinha um montão de problema, porque todos nós temos. Não enxergava a própria miséria dele, né? E é interessante que Jesus fala que quando ele está lá orando, ele não está nem orando para Deus, ele está orando dele para ele mesmo. Está orando de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não está nem chegando no céu. Aquilo não significa nada, é só altivez, justiça própria, né? Ou seja, Jesus está indicando, né, que essa falta de reconhecimento diante de Deus da nossa real situação, do tamanho da nossa pecaminosidade, né, e aqui eu me incluo, ela indica uma falta de humildade de espírito. Ela indica você não ter uma real dimensão do que é ser humilde de espírito. Já o publicano, ele vai diante de Deus e ele reconhece a sua situação. Ele reconhece que ele era miserável. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele olha para Deus e olha, Deus é santo e eu não sou nada. E aí, essa é a atitude diante de Deus que faz com que ele desça justificado para casa. Jesus fala isso, ele desceu justificado para casa, né? Então, essa é a atitude interior do nosso coração, que é o primeiro passo para nos conduzir ao reino dos céus. Então, quem tem essa atitude de coração deles é o reino dos céus, né? Então, a humildade de espírito, então, implica, né, reconhecer diante de Deus, né, que somos pecadores falidos, devedores diante de Deus e que precisamos da graça de Deus. Se não for a graça de Deus mediante Jesus Cristo, a gente não é nada, a gente é mero pecador, né? E o testemunho de Paulo também é bem interessante, né, que Paulo ali em Filipenses 3, né, ele indica lá, eu sou fariseu, filho de fariseu, mestre da lei, um monte de coisa que ele era, ou seja, aquela pessoa assim, aplicando para a nossa realidade, né, aquela pessoa assim, fui criada na igreja, né, tudo certinho, nunca fiz nada de errado, mas tudo isso aí não significa nada, não significa nada, o que significa é que eu reconheço Jesus, né, como santo, eu reconheço minha própria miséria diante de Deus, né. Então, a gente precisa reconhecer, né, que apenas pela graça de Jesus a gente pode ter o privilégio de ser feito filho de Deus, né? E Paulo tinha clareza disso, né? O outro texto aqui que eu esqueci de mencionar, de Isaías 57:15, né? Quando fala assim que Deus, o alto e sublime, que habita a eternidade, habita também com o contrito e abatido de coração. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas,
o Senhor de toda a glória, ele ama essa nossa atitude de contrição, né? Ele requer isso de nós para que nós nos aproximemos dele, né? De reconhecer essa humildade, né? E aí fica a advertência de Jesus à igreja de Laodiceia, né? Veja que era uma igreja que fazia obra. O texto lá de Apocalipse 3,15 começa Jesus falando: conheço as tuas obras. Eram pessoas que trabalhavam, não eram pessoas que não faziam nada, mas encaravam, tinham uma atitude de coração de estou rico e abastado, não preciso de mais nada. Olha, não preciso de nada, Deus, estou rico e abastado. O que Jesus repreende e fala: tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você precisa comprar de mim ouro refinado. Você precisa comprar de mim vestes para você se vestir, né? Então, a gente precisa rejeitar essa atitude de autossuficiência, de achar que nós somos bons assim no sentido de que temos algum mérito. Não temos, né? Todos nós precisamos, somos grandes necessitados da graça de Deus, né? Então, foi um pouco da reflexão que eu fiz sobre essa humildade de espírito, né? E sobre o choro, né? Aqui eu lembrei eu me converti em 2003, né? E um dos primeiros encontros gerais que eu vi aqui nesse prédio, muito tempo atrás, o Elton talvez vai lembrar, o Elton é desse tempo que atravessou o Rio Jordão, né? Outro lado, né? Mas o Jamê Nobre veio aqui e eu lembro que ele estava falando um pouco sobre esses bem-aventurados que choram. Ele falou assim: há choros e choros. Ou seja, indicando assim, há alguns tipos de choros que Jesus quer indicar aqui. Há algumas lágrimas bíblicas e outras talvez não sejam, né? Então, vamos pensar assim, quais exemplos, né, que a gente pode ver na vida de Jesus e de outros personagens da palavra que indicam quando eles choraram, em que ocasiões, sobre quais motivos eles choraram, né? E a gente já começa de início percebendo que não há indicação de que Jesus tenha chorado de raiva ou tenha chorado de autopiedade, autocomiseração, se achando coitadinho. Não há esse tipo de indicação bíblica desse tipo de choro. Jesus chora quando ele viu o sofrimento de Maria com Lázaro, o irmão dela, morto. Ou seja, Jesus chora pelo sofrimento dos outros, e Jesus chorou quando viu Jerusalém e viu os pecados que estavam ocorrendo naquela cidade. Aquilo toca o coração dele, ele olha para a cidade e chora pela cidade. Então, o choro que Jesus está indicando aqui é isso, né? Chorou por toda a situação de pecado que ele via ao redor dele, né? E também de sofrimento, no caso de Maria, né? Viu ali o sofrimento, aquilo mexeu com ele, chorou, né? A Bíblia diz, né? Chorar com os que choram. Jesus chorou com os que choram. Jesus chorou com os que choram. Ele mostrou isso na vida dele, né? E esse choro, em razão dos pecados, né, que viam acontecendo ao seu redor, no Antigo Testamento há várias indicações disso, né? No Salmo 119 mesmo, né? Salmo 119, 136, o salmista chora em razão dos pecados que ele viam ocorrendo ali em Israel. Daniel, né? Daniel 9, Daniel fala que começou a chorar pelos pecados que estavam ocorrendo em Israel. Né? Esdras também. Paulo chorou, né, em Filipenses 3,18, para que a pureza do evangelho fosse mantida. Ele fala assim: eu estou com lágrimas nos olhos para que o evangelho seja mantido puro. Mas acho que o personagem bíblico que a gente mais enxerga choro na história dele é Jeremias, né? Jeremias era conhecido por ser um profeta chorão, né, entre aspas. Tanto é que quando Jesus perguntou para os discípulos, né, quem dizem que eu sou? Aí uns falam Elias, outros Jeremias. Por quê? Elias por causa das manifestações do poder de Deus na vida de Jesus. Jeremias por causa do choro, por causa, né, Jeremias. O detalhe é que o choro de Jeremias não era só um mero choro, né? Era ali ele realmente mostrando o que estava acontecendo, alertando o povo acerca do pecado, né? E quando ao final, né, infelizmente, o pecado mostra todo o seu poder destrutivo, com Jerusalém sendo destruída, ele escreve até um livro de lamentações, mostrando como aquilo mexeu com ele, né? Então, ou seja, as escrituras indicam uma atitude, né, que vai um pouco além da mera confissão da nossa própria miséria, né? Ela indica uma atitude de contrição, né? Você só confessar, né,
ela tem um passo seguinte, é como se as bem-aventuranças estivessem indicando uma progressão, né? Então, você começa confessando a sua falibilidade diante de Deus, como você é falível, e vai para o passo seguinte, que é chorar, é você estar contrito, né? Diante de Deus, né? E, enfim, né? Eu fiquei refletindo, né? Será que eu tenho chorado e lamentado os meus próprios pecados e aqueles que eu vejo ao meu redor, né? No mundo, tanta destruição que o pecado tem provocado no mundo? Será que eu tenho chorado por isso? Será que eu tenho chorado pelas impurezas que nós vemos, às vezes, ser misturadas ao Evangelho de Jesus? Né? A gente precisa chorar por isso. Há muita coisa que a gente precisa encarar, né? Então, eu fiquei até pensando, né, um pouco, né? Pessoalmente, eu vejo que eu choro muito pouco, né? E o detalhe interessante que eu fiquei refletindo também é o texto de 2 Coríntios 1:4, né? Que quando Jesus fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados, Jesus está indicando que quando a gente tem esse choro aqui, esse choro bíblico, né, a gente vai receber uma consolação de Deus. E aí o texto de 2 Coríntios 1:4, ele fala uma coisa muito interessante, né? A consolação que a gente recebe, ela não é só nossa, ela é para ser compartilhada com outros, para a gente consolar outros. Paulo fala isso, né? Paulo fala isso. A consolação que vocês recebem para consolar outros. Né? Então, essas bem-aventuranças, elas não servem só para a gente chorar nossa própria miséria, mas também para consolar um irmão que eventualmente esteja numa situação difícil. Né? Tudo passa por isso. Né? Indo ao passo seguinte, então, né, é como se as bem-aventuranças fossem essa progressão, né? Elas vão crescendo. Né? É como a Sinfonia número 8 de Tchaikovsky, né? Ela vai crescendo, né? A música vai crescendo, e aí você começa no primeiro passo da humildade, vai para o passo seguinte do choro, e o terceiro passo da mansidão, né? E aí eu fiquei refletindo aqui, né, o termo grego, assim, de mansidão, né? Algumas traduções, assim, que seriam significados equivalentes para esse termo manso, seria gentil, ou cordial, bom de espírito, ou uma disposição de não disputar, de não resistir, né? Seria um pouco isso, né? Então, ou seja, é fácil a gente reconhecer a nossa miséria diante de Deus. Deus é santo lá, alto, sublime, né? Mas será que a gente está pronto também para ter uma atitude de gentileza para com outras pessoas que venham nos indicar que estamos errados? Quando alguém tocar na nossa vida e dizer, meu irmão, isso aqui você precisa corrigir. Será que a gente vai ter uma atitude de gentileza, de cordialidade, de uma disposição de não disputar, de não resistir a essa correção que Deus nos traz por meio de outra pessoa que é falível como nós? Porque esse é o detalhe. Você ser corrigido pelo próprio Deus é fácil, né? Deus é alto, sublime, né? Deus é santo. Não há como você resistir, né? Já você resistir a um irmão em que você enxerga problemas nele, aí é um problema, né? E quando então na sua própria casa, quando a sua esposa, seu cônjuge vem te corrigir, né? A seu filho, que às vezes é uma criança, ou um adolescente, ou você que é filho, seu pai, que você vê um monte de problema nele e for te corrigir, você vai ter aquela mansidão de encarar isso como uma correção vinda de Deus para transformar a sua vida, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Dar esse próximo passo, né? Não basta a gente reconhecer nossa miséria e estar contrito diante do próprio Deus. É preciso também que estejamos dispostos a sermos tocados e corrigidos por pessoas que são falíveis como nós, especialmente na nossa própria casa. Que às vezes é fácil também ser tocado pelo pastor, né? Pelo pastor é fácil, né? Você olha assim, é a autoridade, né, e tal. Mas seu próprio cônjuge, em que você vê um monte de problema nele ou nela, né? Ou seu filho, né? Enfim. E o detalhe interessante que, para mim, sempre foi o que me chamou muita atenção aqui na mansidão. No mundo, os mansos são pisados e esquecidos, né? Quem é manso, normalmente, né? Ele dificilmente vai herdar alguma coisa, né? Quem herda no mundo e conquista são lá os poderosos, né? Quem é agressivo, quem é violento, né? Mas aqui Jesus indica que a nossa atitude é o contrário. O que nos fará herdar a terra é a mansidão, não é a violência. Não é a agressão, não é a agressividade, né?
Bom, a fome e a sede de justiça, né? De novo, aqui a coisa continua numa progressão, né? Então, você reconhece sua própria miséria diante de Deus, você vai em contrição, né, para chorar diante de Deus isso, você está disposto a ser corrigido por outras pessoas que são falíveis como você, né, na mansidão. É preciso você ir para o passo seguinte, é preciso você ter fome e sede de justiça, você praticar e executar a justiça de Deus na sua vida, né? Então, o que eu acho interessante, assim, no mundo, né, a fome e a sede, né, ou seja, os desejos e as aspirações das pessoas são dirigidos para conquistas materiais, muitas das vezes, ou para mais conhecimento, né? Eu dou o meu exemplo antes da minha conversão. Eu não exatamente desejava ou aspirava, não aspirava riqueza material, mas eu aspirava, por exemplo, resolver um problema de matemática que está insolúvel há 200 anos. Era a minha aspiração. Mais conhecimento, reconhecimento, né? Subjacente a essa minha aspiração, na realidade, estava um desejo por reconhecimento, por ser notado, né? Por muita coisa. No reino de Deus, a nossa aspiração não pode ser essa. Ela tem que ser pela justiça. A nossa fome e a nossa sede tem que ser por justiça, né? A gente é chamado a direcionar a nossa aspiração para isso. Mas o que é essa justiça bíblica, né? Biblicamente falando, o que é justiça, né? O mundo tem lá um conceito dele do que é justiça. A gente tem que pensar o que é justiça na Bíblia, né? E aí, acho que há 3 grandes vertentes um pouco do que significa justiça na Bíblia, né? A primeira delas é a justiça de Deus, né? Ou seja, aquela justiça que rege o nosso relacionamento com Deus. Deus é justo, né? E Jesus precisou vir aqui e morrer numa cruz, porque senão a justiça de Deus não seria satisfeita, né? Então, para a gente se relacionar com Deus, é preciso a gente ser justificado por meio da obra de Jesus na cruz, né? Então, existe essa justiça que Deus, essa justificação, né, que somente é alcançada por meio da obra de Jesus na cruz. Então, uma primeira fome e sede de justiça que a gente tem que ter é esse desejo permanente, né, de andar com Jesus e de ser justificado por Ele, né? Esse é o primeiro aspecto, né? Um segundo aspecto que a Bíblia também coloca como justiça é um pouco de justiça moral, né? Aquela ideia de conduta e caráter que agrada a Deus, né? Jesus, na continuidade do Sermão do Monte, fala se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, né? Ou seja, ele está falando aí para não só ter aquela atitude exterior de obediência que os fariseus tinham, mas de ter realmente uma atitude interior de coração, mente e de motivações corretas. É preciso a gente avançar até esse passo, que o nosso coração seja cheio de intenções e motivações corretas, né? Por fim, né, um último aspecto, né, que me veio à mente também, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento também fala, de certo modo, de uma certa justiça social. Eu sei que hoje em dia esse é um termo até bastante polêmico, né, e o mundo hoje tem uma série de acepções em relação a esse termo de justiça social, mas é fato que os profetas no Antigo Testamento falavam muito da opressão, denunciavam a opressão do pobre, do necessitado, né? E há diversas instruções de Jesus e dos apóstolos acerca disso também, para a gente rejeitar a opressão, né? Rejeitar a violência, rejeitar a fraude, né? Entre outras coisas. E não somente rejeitar, mas também buscar ajudar aqueles que porventura estiverem passando por esse tipo de circunstância, né? Assim, é bem evidente que a gente não vai corrigir o mundo e todas as injustiças que o mundo tem lá, né? Mas a gente certamente não deve ser indiferente a isso, né? A gente não deve ter atitude de indiferença. O mundo tem atitude de indiferença. O mundo não enxerga lá um ser humano pedindo esmola, uma pessoa que podia ser meu filho, às vezes uma criança. O mundo enxerga, sei lá, alguém que, né, enxerga, sei lá, com indiferença, né? É um integrante da paisagem urbana. A gente não pode ter essa atitude, né? A gente não pode ter essa indiferença, né? Bom, misericordioso, né? O nosso Deus é misericordioso. Então, por isso a gente também deve ser, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Ou seja, a gente deve perdoar quem nos ofende
e ter compaixão pelas pessoas que sofrem, né? É um pouco o que Jesus fez, né? E os apóstolos também indicaram isso. E aqui me chama muita atenção, né? O próprio Jesus indicar, né, em outros textos da Bíblia, que se a gente não perdoar quem nos ofende, quem faz mal a nós, a gente também não tem os nossos pecados perdoados diante de Deus. Cara, isso é muito grave, né? Isso me traz muito temor, assim. Isso para mim é muito grave. Você guardar rancor de alguém e não perdoar significa Deus não te perdoar. Ou seja, é muito importante a gente perdoar. É muito importante a gente perdoar. É muito importante a gente exercer essa misericórdia, porque é por meio dela que a gente também vai alcançar a misericórdia. E o que eu acho interessante, Jesus não fala assim, bem-aventurados os misericordiosos apenas em relação aos irmãos da igreja. Não é para a gente ter só misericórdia de quem está perto da gente. É misericordioso em geral. A gente tem que exercer misericórdia em relação a qualquer pessoa, né? Jesus não especifica um grupo a quem deve ser dirigida a nossa atitude de misericórdia, mas é em relação a todo mundo, né? Então a gente deve ser misericordioso em relação a todas as pessoas, né? O que eu acho interessante é que o mundo é exatamente o oposto disso, né? O mundo ele é cruel e ele é hipócrita, né? O mundo é cruel e hipócrita. O mundo cancela, né? Hoje em dia está na moda isso. O mundo cancela quem acha que cometeu, às vezes, o menor deslize, né? Com hipocrisia muito grande, né? O mundo vai lá e cancela. Aquela pessoa não é como se ela não existisse mais, né? Essa não deve ser a nossa atitude, né? A gente não deve ter essa atitude de cancelamento. Pelo contrário, a gente deve ter uma atitude de misericórdia. Por quê? Porque nós, como discípulos, sabemos o tamanho do nosso erro e do nosso pecado diante de Deus. Lembra? Começa lá no primeiro passo. Reconhecer o quão falíveis, o quão miseráveis somos diante de Deus e como Ele é santo, como Ele é sublime, né? Bom, seguindo então. Então, vejam que cada uma vai adicionando mais um degrau aí, né, nessa escadinha, vai subindo, vai crescendo, né? Vai para a seguinte, limpo de coração, né? E aqui tem traduções, como eu falei, que usam puro de coração, que me parece um pouco melhor, né? Ou seja, essa ideia de uma pureza interior, né? De motivações certas, de intenções certas, e que não sejam só meros atos exteriores, né? De obediência, mas, sobretudo, interiormente, né? A pureza de coração, ela nos livra daquele farisaísmo vão, que limpa, né? O exterior do prato e do copo, mas tem um interior cheio de rapina. Esse texto me marca muito, assim, quando Jesus fala, né? Ai de vós, né? Escribas e fariseus, que limpais o prato e o copo, mas tem um interior cheio de rapina, cheio de coisa ruim. A gente tem que se livrar disso, a gente não pode ter isso, a gente não pode ter esse interior cheio de rapina. A gente tem que ter essa motivação correta, o coração, né, no lugar certo, essa pureza, né? E Salmo 24, né, 3-5, né? Davi indica que a gente precisa ser limpo de mãos e puro de coração, se a gente quiser subir ao Monte Santo do Senhor. Se a gente quiser estar lá naquele monte, a gente precisa ser limpo de mãos, né? Ter essa justiça de limpeza da nossa mão e também ser puro de coração. A gente tem que ter os dois aspectos, né? Se a gente quiser subir ao monte do Senhor e permanecer em seu santo lugar, né? Como diz o Salmo, né? O relacionamento com Deus, então, ele requer essa pureza interior, né? A pureza de coração é o que nos dará o bom olho, que Jesus fala, né? Se você tiver bom olho, o seu interior vai ter luz. Se tiver um mau olho, vai ser trevas. A pureza de coração é que vai direcionar o nosso olhar para aquilo que é bom. É o que nos livrará da hipocrisia, né? Que nos livrará desse interior cheio de rapina e vai nos direcionar para o que realmente importa, que é agradar a Deus, né? E aqui a promessa desse limpo de coração, ou puro de coração, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa, para mim, é a promessa mais significativa, né? Ver a Deus. Ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Eu quero muito ver a Deus. Eu nunca vi, mas eu quero. E a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, indicando o tamanho da promessa que está associada a essa bem-aventurança. Ver a Deus. Isso aqui é sublime, você poder ver o próprio Senhor, né? O que indica que talvez, né? Aqui eu vou botar um talvez aqui. Claro, todas as bem-aventuranças, elas têm uma dificuldade associadas a ela, porque nós somos muito ruins, né? Para ter todo esse caráter aqui. Mas essa aqui me parece que talvez seja uma das mais difíceis de serem alcançadas, né?
o que não significa que seja impossível, né? Mas a gente precisa prosseguir, né, na busca dessa verdadeira pureza interior, né? Bom, os pacificadores, né? Aqui eu comecei a ler, né, os pacificadores, né, aquele que promove a paz, né? Mas eu me lembrei muito daquele texto de Jeremias 6,14, né? A gente não pode cair no erro de proclamar paz onde não há paz. A gente não pode começar por aí, né? O que Jesus está querendo dizer aqui, né? Ou seja, igual o Bonhoeffer dizia lá, da graça barata, a gente não pode proclamar uma paz barata. Existe uma paz preciosa aí, que a gente não pode simplesmente dizer para o mundo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não é essa paz que a gente é chamado a promover. Não é essa aí. Tem uma paz que a gente precisa proclamar, que é aquela paz que Jesus fez por meio do seu sangue. A paz com Deus. A gente precisa pacificar as pessoas com Deus por meio da obra de Jesus, anunciando a elas a obra de Jesus aos homens. Esse é um trabalho de pacificação. Esse é um trabalho de ser pacificador, né? E assim, a Bíblia diz também, né, que por meio de Jesus, Deus derruba paredes de divisões e de inimizades, né? Ele é a nossa paz, né? E ele derruba essas paredes de inimizade. A gente é chamado a mostrar isso para o mundo. Em Jesus é possível derrubar essas paredes. Em Jesus. Não é por meio de mecanismos falsos, né? De paz falsa. É por meio de Jesus, né? E isso por quê, né, gente? O mundo é cheio de cicatrizes, né? De divisões. O mundo tem muitas divisões, muitas cicatrizes, né? Não preciso nem dizer que, por exemplo, hoje em dia, em 2022, há 2 povos no leste europeu, com aparentemente raízes históricas, às vezes até língua parecida, que estão lá, um matando o outro lá, para você ter uma ideia do tamanho da divisão que o mundo alcança. Mas em Cristo, a gente pode proclamar a abolição, né, dessas paredes de amizade. Jesus aboliu isso, mas é em Jesus. Não é por meio de mecanismos errados, né? E outro aspecto também que eu lembrei foram os textos de Romanos, né, que Paulo fala, né, que no que depender de nós é para a gente ter paz com todos os homens. Então, o discípulo, ele não é chamado a agitar ou a estimular conflitos. A gente não pode ter essa atitude de estimular conflitos. A gente não é chamado a isso. A gente é chamado a pacificar, mas numa paz verdadeira, né? E Provérbios 16, 28 também dá essa mesma mensagem, né? Para a gente não estimular conflitos. A verdadeira sabedoria, né? Ela consiste nisso, né? A gente promover a paz em Jesus, né? E por fim, irmãos, aí já vou caminhando para a conclusão, né? Já falei demais. A perseguição por causa da justiça, né? E aí me chamou muito a atenção, né? A perseguição por causa da justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ela fazer parte da bem-aventurança, né? Se você parar para pensar, como partindo da premissa que as bem-aventuranças formam essa unidade, isso significa que a consequência natural de uma vida verdadeira em Jesus é sofrer perseguição. A Bíblia fala isso em outros textos também, né? Todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Ou seja, não há uma alternativa, né? Não é que a gente pode dizer, não, eu vou conseguir viver tranquilo e o mundo nunca vai fazer nada contra mim. Pelo contrário. Pelo contrário. Uma vida cristã autêntica, né? A marca de um discípulo autêntico é sofrer perseguição pela sua fé. E a atitude que a gente deve ter em relação a isso, que é mais impressionante ainda, né? E aqui eu vou me deter um pouco mais. No mundo, quando alguém é perseguido no mundo, né? A atitude que, em geral, a pessoa tem é de buscar combater, né? Aquela perseguição, é de buscar se contrapor, né? Então, sei lá, no mundo, às vezes, uma pessoa... ou de buscar se defender dela, né? O que Jesus indica para a gente como atitudes em relação a essa perseguição não é nenhuma desses aspectos. É a gente se alegrar. É uma das coisas mais insólitas que eu acho, assim, né? A gente tem que se alegrar e regozijar, né? E olhando o resto do Sermão do Monte como uma aplicação prática desse princípio, né? Se alguém te demandar 1 milha, anda com ele 2.
Se alguém quiser tirar a capa, deixa também a túnica, né? Então, a ideia não é a gente corrigir, ou a gente, né, se contrapor, ou a gente se organizar para poder, não, o mundo está nos perseguindo aqui, nós precisamos, né, nos organizarmos aqui e criar uma frente de defesa dos perseguidos. Não, a gente precisa se alegrar, né? Os apóstolos, né, em Atos, eles fizeram isso, né? É óbvio que eles também não se, se expunham ao perigo gratuitamente, não é isso, né? Não é um masoquismo, né? Não é que você vai gostar daquilo, mas é de alegria. E me chama muito a atenção, né, quando, naquele episódio de Atos 5, né, quando os apóstolos são açoitados, fala que os apóstolos se alegraram porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Me chama muito a atenção a palavrinha que é usada aí, digno. Ou seja, a perseguição, ela nos dá dignidade. Dignidade de andar com Deus, dignidade de caminhar com Jesus. É daí que vem essa alegria, né? A gente ser achado digno, né, de sofrer pelo nome de Jesus. Me chama muita atenção a palavrinha digno, né, dignidade, porque é impressionante, assim, né? Porque a perseguição, você para pensar, né? Até Paulo mesmo, né? Parando para pensar na vida de Paulo, que foi apedrejado, né? Você imagina, naquela época não existia cirurgia plástica, né? Não existia os procedimentos médicos que a gente tem hoje. Então, provavelmente, Paulo, depois de ter sido apedrejado, imagina, tomar pedra no seu rosto e você não poder fazer uma cirurgia plástica, nem uma correção médica. Posteriormente, provavelmente você vai ter o rosto possivelmente desfigurado e até, entre aspas, uma feiura física, né? Mas Paulo e os apóstolos aí encararam isso como uma dignidade. Era um sinal de dignidade, né? Então, se o exemplo dos apóstolos serve para nós, a gente deve encarar a perseguição com esse coração, né? Com esse pensamento, né? Enfim, irmãos, eu acho que eu já falei demais, já avançou o horário, mas é um pouco do que eu vinha pensando, né? Das 8 bem-aventuranças, né? E como que a gente pode, então, pensá-las e praticá-las, né? Olhar para as pessoas ao nosso redor, olhar primeiro para Deus, né? Vejam que parece que elas fazem essa escada, que primeiro começa uma atitude em relação a Deus, depois uma atitude em relação às outras pessoas e, por último, uma atitude em relação ao mundo, né? Em relação a tudo, né? Então, é um pouco cada estágio da nossa vida com Deus, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Eu escutando o Vitor aqui, deu vontade de aplaudir, não a ele, mas a palavra, né? Porque eu achei muito interessante 2 aspectos. Primeiro, da completude, né, dele ter trazido esse entendimento de que a gente deve buscar todas as bem-aventuranças. Porque talvez antes eu pensava assim, não acho que sou, mas, por exemplo, se eu sou pacificador, aí eu já vou ser chamado filho de Deus, já está bom demais, né? Não preciso nem ir atrás do resto. Mas, de fato, é muito, muito claro, né, o que o Vitor trouxe aqui, que nós devemos buscar todo esse conselho de Deus que está incluído nesse pacote das bem-aventuranças. Muito bom isso. E o segundo aspecto é de olhar para as bem-aventuranças como algo que deve ser buscado, não passivamente. Então, talvez, antes eu pensava mais assim, bom, Jesus está falando que quem é pacificador vai ser chamado filho de Deus. Alguns são, alguns não são, né? Paciência com os que são, com os que não são. Né? Mas quem é pacificador é chamado filho de Deus, beleza. Né? E Vitor nos trouxe aqui esse entendimento, né, que Jesus, como ele começou falando, passou a ensinar os discípulos. E aí começa a história das bem-aventuranças. Né? E o ensino de Jesus a gente sabe, né? Ele ensina para que a gente entenda, pratique, fique experiente na instrução e na prática para poder, então, transmitir a outros.
né? E para reforçar isso, né, queria só ler João 13, 17, que Jesus fala assim, olha, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Então, a gente deve ter mesmo, Vitor, essa atitude ativa de buscar desenvolver nas nossas vidas essas características que estão nas bem-aventuranças. Amém. Amém, amém. Eu acabei de postar no grupo de WhatsApp da congregação o texto da palavra do Vitor, que ele tinha preparado. Então, está tudo lá, basicamente os textos, os versículos. Eu sei que foi uma palavra bastante extensa, e eu, pelo menos, fiquei em vários pontos pensando em voltar aquilo, meditar de novo no que ele falou, mas está no grupo aí, e você, qualquer dúvida, qualquer questão, você pergunta a ele, você já manda um WhatsApp para ele, e diz assim, Vitor, eu estava pensando nisso aqui, eu vou resistir à tentação de comentar demais a palavra. Os irmãos sabem que o Sermão do Monte é muito especial para mim, ao longo dos meus longos anos de pastorado. Algumas vezes voltei a ele todo, assim, mas apenas algumas coisas. Uma, ligar isso um pouco com a palavra que eu li no início do encontro, quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. O Sermão do Monte, Jesus prega depois de anunciar o reino. E eu estou querendo dizer que é possível alguém viver isso que Jesus diz, estabelece no sermão, porque toda a autoridade foi dada a ele, inclusive a autoridade para nos transformar e nos levar onde ele deseja que a gente vá. Porque se a gente esquecer isso, pode ser um código de conduta impossível, que vai angustiar muito você a vida toda, de não conseguir. Mas toda a autoridade foi dada a Jesus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Jesus carrega nela o poder de produzir aquilo que ela diz. Porque aquela mesma palavra de Deus no início, quando não existia nada, Deus disse, haja luz. Então, há um poder nessa palavra. E nós precisamos crer isso e entender isso, que se somos discípulos, então esta autoridade de Jesus está sobre nós e ela é suficiente para produzir em nós. Se o Senhor quer que eu seja misericordioso, Ele é poderoso para agir na minha vida, o Espírito Santo em mim, me dar experiências e situações e motivos e me transformar em alguém misericordioso. Amém? Esse é um aspecto. O outro, aqui, quando ele fala dignos de sofrer, eu pensei assim, quando os discípulos tomaram a primeira surra, lá em Atos, eles pensaram assim, agora a gente tem certeza que a gente está fazendo o certo. Agora a gente sabe que a gente está fazendo o que Jesus disse para fazer. Como é que eu sei disso? Porque eu estou apanhando. Eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido como ele foi. Porque se o mundo estivesse batendo palma para mim, achando tudo lindo, as minhas pregações maravilhosas, eu ia ficar simplesmente, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu sou discípulo do cara que morreu numa cruz. E as pessoas só me aplaudem? Não foi o que ele disse que ia acontecer. Então, é um sinal verdadeiro do discipulado de Jesus. Quando você sofre e é perseguido. Ele me lembrou, um texto que é de literatura, não é bíblico, mas enfim, de um autor russo. Já veio coisa boa da Rússia. Ultimamente nem tanto, mas já veio. Um autor russo que escreve com a perspectiva cristã, enfim, deixa isso lá, mas um personagem desse autor, ele diz uma coisa interessante. Ele no livro, ele é o religioso, o cara que busca Deus, o cara que, enfim, lá do Dostoiévski, e o cara, ele diz uma coisa assim, ao final de tudo, eu só tenho realmente receio de uma coisa, de não ter sido digno do meu sofrimento. Olha que frase. Eu só tenho receio de uma coisa, de não ter sido digno do meu sofrimento. E uma última observação, também me lembrou, quando Vitor fala aqui, destaca aqui os limpos de coração, porque verão a Deus, puros de coração.
Também me lembrou um outro autor. Ele tem até um poema sobre isso, está no blog. É um teólogo, filósofo, que você queira. E ele escreve, na verdade, a ideia dele é assim: ser limpo de coração, ser puro de coração, é desejar uma única coisa. Só uma coisa. Ele vai daquela ideia de que uma substância pura na química é uma substância que não está misturada com nada. Ela é pura. Não tem contaminação. Ela só é o que ela é. Então ele diz assim: ser puro de coração é desejar uma única coisa. Apenas uma coisa. Como Jesus diz, né? Uma coisa só te basta. Isso purifica o meu coração. Então, quando eu me dedico a amar o Senhor acima de tudo, a desejar o Senhor acima de tudo, a ter nele como assim, o meu único desejo e aspiração, e todas as demais coisas vêm a partir daí, eu só me relaciono com as outras coisas nele. Eu amo o que ele ama, desejo o que ele deseja, mas o que eu desejo mesmo, como diz Paulo, eu largo tudo para ter a ele. Isso é puro de coração. Desejar uma única coisa. Então, às vezes eu ficar pensando, em vez de ficar tentando eu limpar o meu coração, tirar a sujeira, liga para lá, isso não presta, é eu me concentrar em querer uma única coisa. E aí, amém. Vamos orar, irmãos. Agradecer ao Senhor por esse encontro, por esse momento. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela riqueza da tua presença. Muito obrigado pela alegria que temos de adorar ao Senhor juntos, proclamar, Senhor, as tuas virtudes.